Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só uns segundinhos para as pessoas começarem a entrar. Pessoal, quem estiver na live, me dá um joinha aí para ver se está tudo ok com o som, se vocês estão me ouvindo bem. Mais alguns minutinhos para a gente ver como é que está fechando o mercado. A gente vai para sexta-feira falar um pouquinho sobre a fotografia do que foi a semana. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Del Nero, tá? Eu sou um dos assessores aqui da RV4. Hoje o fechamento da semana vai ser comigo. A gente tem feito um revezamento enquanto os nossos youtubers master estão passando aí por um período de férias, estão nas Bahamas, então a gente está fazendo uma cobertura aqui do fechamento da semana, tá? Então, falando um pouquinho do que aconteceu durante a semana, tanto no cenário externo, né, quanto no nosso cenário doméstico, e falar um pouquinho para vocês de como a gente pode se proteger e como a gente pode investir dentro do cenário que está sendo projetado na economia, tá? Então, falando um pouquinho do cenário Brasil, nós tivemos no início da semana o relatório Focus, né, que é um relatório que é emitido pelo Banco Central, tá? E esse relatório ele emite alguns parâmetros, né, são os parâmetros da economia que regem a economia, né? Esses parâmetros são os índices que a gente conhece como a inflação, o PIB, o câmbio e a Selic, né? E baseado nesses parâmetros é que tanto os bancos, as instituições e até mesmo nós assessores nos balizamos para fazer os melhores investimentos e as melhores apostas para que as pessoas invistam melhor nesses tempos, não só de pandemia, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas as projeções são dadas e baseados nessas projeções é que a gente faz as avaliações de investimento, tá? Então, falando um pouquinho do relatório Focus dessa semana, nós tivemos aí a projeção de aumento da inflação, né, ou IPCA, para 5,15 ao ano. O que isso quer dizer, né? Se a gente colocar aí, por exemplo, 2020, nós tivemos uma inflação de 4,50 mais ou menos, né? Isso quer dizer que para esse ano a gente tem visto que a inflação tem nos contagiado com os preços, né? Tá na pele, a gente sente no dia a dia que os preços estão mais caros, as matérias-primas estão mais escassas, né? Se a gente considerar que o câmbio, por exemplo, o dólar está mais alto, as empresas brasileiras acabam exportando mais porque elas ganham mais dinheiro com a exportação. Com isso, elas preferem exportar do que produzir e oferecer no mercado local. Então isso acaba causando uma escassez dos produtos, o que faz com que a inflação aumente, né? Então a gente vai ter essa projeção de 5,15 ao ano, né, de inflação. O aumento do PIB, o que é bem positivo, né? A gente está falando de um crescimento, o PIB é o crescimento do Brasil, quanto que vai crescer no ano de 2021, né? Então a previsão é de 3,45 nesse ano. Se considerar 2020 que a gente teve um crescimento negativo, né, isso está sendo visto de forma positiva pelo mercado, né? E a Selic, que é a taxa básica de juros, ela tem se mantido em 5,50 ao ano, né? Então o que isso quer dizer? Hoje a Selic está em 3,5, quer dizer que nas próximas reuniões do Copom, muito provavelmente a gente vai ter um aumento dessa taxa de juros, né? E isso faz com que a gente já saiba como se proteger e como procurar investimentos mais adequados, sabendo que essa taxa tende a subir, né? Que é a taxa que baliza o mercado. Então esse mais ou menos foi o que foi projetado e o que a gente tem utilizado para oferecer aos nossos clientes como balizadores da economia, tá? Falando um pouquinho de bolsa, a nossa bolsa no Brasil, ela está praticamente nos patamares pré-pandemia, né? Então por que a nossa bolsa ela está sendo considerada barata, né? Porque existem muitos setores que ainda nem voltaram no mesmo patamar pré-pandemia. Isso quer dizer assim, de todas as bolsas do mundo, a nossa foi uma das que menos se valorizaram, né? Por que isso? A gente conseguiu chegar nesse patamar muito mais considerando as commodities, que são as ações de, por exemplo, Petrobras, minério de ferro, a Vale, que são essas ações que dependem do exterior, como esses ativos valorizaram muito. Isso fez com que a nossa bolsa viesse nesses patamares. E por que a gente não está conseguindo fazer com que a nossa bolsa tenha uma explosão maior ou que ela tenha a mesma valorização de outras bolsas no mundo, né? Por causa das incertezas que a gente tem no mercado local, né? A gente tem aí, por exemplo, a lentidão, a morosidade da questão das reformas tributárias, né? Das reformas tributária
tanto a reforma tributária quanto as reformas legislativas, né? Então, o que acontece? Essa morosidade causa ansiedade, faz com que as pessoas tenham incerteza com relação ao futuro, e isso faz com que as empresas locais, mesmo trazendo bons resultados, elas não consigam elevar a nossa bolsa para outros patamares, né? Então, por exemplo, se a gente considerar que a nossa bolsa está barata, lá fora, por exemplo, a bolsa essa semana teve uma realização muito grande e teve queda, porém, os resultados das empresas atuais estão tão bons que a nossa bolsa não está indo nem para cima nem para baixo, ela está lateralizada, né? E conforme a gente vem falando em todas as semanas aqui, quando a bolsa está nesse cenário, a gente tem grandes oportunidades em operações estruturadas, né? O Rafa sempre fala das operações rubis, né? Depois eu posso citar mais um pouquinho sobre essas operações, mas são operações que você tem um cupom fixo e quando o mercado não anda, ele está de lado, a gente se beneficia com um rendimento muito melhor do que um investimento tradicional, e você pode se beneficiar desse tipo de operação com a bolsa da forma como que está hoje, né? Paralelo a isso, o ritmo de vacinação no Brasil continua lento, né? A Fiocruz informou que por falta de insumos, por exemplo, a vacinação em São Paulo, a próxima idade só vai ser possível a partir de julho, né? Então, tudo isso vai trazendo incertezas para o mercado, né? Paralelo a isso, está tendo a CPI da Covid, né? Que essa semana nós tivemos o depoimento do ex-ministro da Saúde, o Pazuello, né? Até o momento existe assim uma corrida pré-eleitoral tentando fazer com que ache alguma brecha para banalizar o governo atual e fazer com que a economia não ande. Então existe um interesse político nesse meio ao mesmo tempo. Então todas essas incertezas fazem com que a nossa bolsa não consiga estar nos mesmos patamares de outras bolsas que já valorizaram muito mais do que as nossas, né? Então, falando de Brasil, esse é mais ou menos um resumo, né? Vamos falar um pouquinho do cenário internacional, o que aconteceu praticamente essa semana, né? Os mercados lá fora, eles caíram muito pesado, primeiramente assim, imagina a bolsa dos Estados Unidos, o governo lá, ele injetou cerca de 3 trilhões de dólares, gente, é muito dinheiro na economia. Isso equivale, só para vocês terem uma ideia, a 2 vezes o nosso PIB, né, brasileiro. E o que acontece? Quando muito dinheiro é injetado na economia, aumenta o consumo, né, existe um temor por aumento de inflação, né? Então, esse temor já começou a ser discutido, e como as bolsas dos Estados Unidos, a bolsa americana, ela chegou a valorizar já muito além dos patamares pré-pandemia, ela chegou em topos históricos, então é normal que haja uma realização. Os investidores que já ganharam algum dinheiro com essa valorização querem colocar algum lucro no bolso e acabam realizando. Então isso naturalmente traz um cenário de queda para os ativos, né? Paralelo a isso, existia então, essa semana nós tivemos, por exemplo, a ata do FONC. O que é o FONC? O FONC é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, é o que equivale ao nosso Copom, né? Então existia uma grande expectativa, caso o FONC mudasse a estratégia dos Estados Unidos de política de juros, ou seja, se o governo começasse a aumentar os juros para conter a inflação, isso faria com que naturalmente as pessoas deixem de investir na bolsa e passem a investir em coisas mais conservadoras, porque vai estar pagando juros melhores, né? Então houve essa reunião, o Copom veio, o FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária americano, veio e deu a notícia de que eles veem esse momento de crescimento de inflação nos Estados Unidos, sim, aconteceu, porém dentro de uma previsibilidade, eles acreditam que são gargalos pontuais, né? Porém, eles comentaram e deixaram um viés que, se no futuro continuar aumentando a inflação, eles tendem a diminuir a liquidez da economia americana, ou seja, o governo vai deixar de recomprar títulos americanos de dívidas mais longas, de 10 anos, né, que são os treasuries americanos. Isso diminui o dinheiro que ele está injetando na economia, naturalmente isso deixou o mercado temerário. Então, além da realização que é natural no mercado americano, teve essa questão também do temor da inflação, que derrubou mais ainda os mercados. Se a gente olhar a Nasdaq, ela caiu muito mais do que o S&P. A Nasdaq é a bolsa americana de tecnologia, porque as empresas de tecnologia elas dependem muito mais de incentivos públicos, incentivos do governo, né? Então esse foi um dos principais motivos. Paralelo a isso, ainda teve a situação das criptomoedas, né? Então o senhor Elon Musk, não sei se todos conhecem, mas é o CEO da Tesla, né? A empresa uma das mais techs consideradas de tecnologia mais inovadoras no mercado, né? Que são os carros elétricos, os foguetes, enfim. Ele comentou que, por exemplo, a produção e a garimpagem de criptomoedas
não é sustentável, né? Então, o simples fato dele ter trazido isso ao mercado, esse comentário, fez com que as criptomoedas caíssem num dia quase 12%, né? E aí, na sequência, a China veio e disse que não ia aceitar mais criptomoedas ou Bitcoin, né, para transações que fossem dentro da China, somente a criptomoeda chinesa, né? Por incrível que pareça, né, existem muitos comentários no mercado, né, a principal fábrica da Tesla fica na China, né? Então tem alguma relação, né? A gente não fala nada para ser isento, mas sempre tem algum jogo de interesse nesse cenário. Então, assim, a queda das criptomoedas, juntando com a falta de novos incentivos em função, caso a inflação volte a subir, e realização é o que derrubou esses mercados, né? Se a gente olhar entre ontem e hoje, o mercado, nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um outro fator que, assim, que baliza se a inflação se a economia está crescendo ou não, né? Que é o pedido de seguro-desemprego. Então, todas as semanas eles fazem, por exemplo, eles emitem a quantidade de certificados que foram pedidos de seguro-desemprego. Então, o que acontece? Se esse dado diminui, quer dizer que tem mais pessoas empregadas, a economia continua crescendo e esse número ele veio abaixo do esperado, ou seja, era esperado que tivesse mais pedidos de seguro-desemprego. Então isso deu uma motivação positiva para o mercado. Então nos últimos 2 dias o mercado americano ele se recuperou, né? O S&P, apesar da semana ter fechado negativa, ontem e hoje foram dias positivos tanto para o S&P, que é o mercado americano, quanto para a Nasdaq, que é de tecnologia. A Nasdaq, inclusive, fechou a semana positiva, apesar de toda essa queda que houve durante a semana, né? Então isso é um pouquinho do que aconteceu lá fora, né? E aí a gente se pergunta, né, o que isso impacta nos nossos investimentos, né? Dado todos esses cenários, é onde a gente precisa estar junto e muito próximo dos assessores, né, do seu gestor e de quem pode te ajudar a montar essa carteira, para que você esteja protegido e possa navegar e surfar qualquer que seja o cenário que venha. Aquele negócio, a gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro, mas pelas projeções a gente consegue se preparar e fazer com que as pessoas tenham exposições positivas em cada tipo de investimento, né? Então, se a gente falar de cenário Brasil, né, considerando as taxas dadas atuais e nesses patamares, a gente continua tendo, por exemplo, um setor de renda fixa. Nós temos aqui nosso head, o Galdino, que praticamente nos traz várias oportunidades em vários produtos de renda fixa, né, que é um produto extremamente mais seguro para as pessoas, não só para quem é conservador. Você tem hoje renda fixa que é possível você sair antecipado e ter um ganho no futuro. Então a gente está falando aqui de emissões bancárias, CDBs, a gente tem opções com títulos públicos, né, debêntures, que é o crédito privado. Então tem diversas oportunidades. Fale com o seu assessor que ele vai conseguir te mostrar a característica de cada uma adequada ao seu perfil, né? Falando de bolsa, como eu falei, a nossa bolsa está andando lateralizada, né? O Eduardo tem visto diariamente oportunidades para a gente também na bolsa. Então essas operações rubis que eu comentei, que você compra como se fosse um cupom e ela tem uma proteção tanto na queda e, por exemplo, mesmo que varie menos do que é o seu cupom, você acaba ganhando às vezes em 3, 4 meses percentuais próximos de 8%, de 9%, né? E assim, existe um crivo técnico muito grande em cima dessas operações. Mesmo as operações que às vezes não dá o mesmo resultado esperado, por exemplo, se a operação se desmonta, se ela dá uma barreira de queda, se a pessoa fica com aquele papel na carteira, ao longo do tempo, esse crivo técnico faz com que a gente entre somente em papéis que têm potencial de crescimento, né? Eu tenho 2 exemplos muito bons. A gente teve, por exemplo, uma rubi de Eletrobras e Bradesco, que há 3 meses atrás deu barreira de queda, os clientes nossos ficaram com esse papel na carteira e hoje, por exemplo, tanto uma quanto a outra está dando quase 20% de lucro em cima do preço de compra original, né? Então, é bem importante, utilizem também a mesa para isso. Nós temos algumas parcerias, então para quem quer operar carteira de ações, a gente tem parcerias com a Bendorf, com a Eleven, a gente consegue ajudar também as pessoas a estarem olhando quais são os papéis mais atrativos para o momento, né? Falando de cenário internacional, a gente continua tendo os fundos com exposição internacional, que são fundos
muito atrativos, né? O mercado internacional, apesar de ter tido uma queda num cenário mais curto, né? Num prazo mais curto, ele continua sendo, por exemplo, se a gente falar de Estados Unidos, continua sendo a maior economia do mundo, né? Se a gente falar num médio e longo prazo, muito certamente esse é um cenário pontual de queda, é uma realização, mas no futuro deve crescer. Imagine quanto de dinheiro que já está injetado nessa economia, então espera-se um crescimento muito rápido, né, no mercado internacional. Então hoje nós temos fundos com exposição internacional. Fale com o seu assessor também, que ele vai te mostrar, independente, não precisa ser só Estados Unidos, a gente tem Ásia, tem Europa, né? Hoje, por exemplo, veio o PMI da Europa muito positivo, mostrando que as economias estão se recuperando e está tendo esse crescimento, né? Então é possível se aproveitar desse cenário não só no Brasil, mas também no exterior, né? E uma coisa que é importante dizer, né? Imagina as pessoas que entraram montando uma carteira que tenha exposição em cenário internacional e nesse momento de queda, o que acaba acontecendo, né? Se os fundos têm exposição internacional e o mundo acaba tendo um recuo, os fundos também acabam tendo o mesmo comportamento. Então as pessoas precisam entender que mudou a característica das aplicações, né? Então, momentaneamente, às vezes você pode ter um fundo que ele fique até negativo, porque internacionalmente é aquilo que está acontecendo naquele momento na economia, né? Mas a gente tem muita convicção que os fundos que nós trabalhamos são fundos de empresas muito robustas, né? São assets que a gente conhece, a gente sabe a estratégia e no longo prazo a gente tem muita convicção que vai trazer ótimos resultados. Então, os fundos internacionais acabam sendo uma ótima oportunidade de diversificação, né? COIs, né, que são certificados de operações estruturadas. Então, é um tipo de operação que, para quem pode abrir um pouco mão de liquidez, né, de precisar sacar o dinheiro logo, você pode aplicar numa operação que é uma operação também internacional, né? E a única questão é que você fica um pouco mais tempo sem poder usufruir do dinheiro, mas mesmo com um potencial enorme de rendimento, você pode, caso a operação dê errado, você tem o capital protegido. Então, o que acaba acontecendo é que você nunca perde nessa operação. O máximo que você pode perder é a oportunidade desse tempo, que caso a operação dê muito errado, né? Mas a gente tem teses muito bacanas, muito atrativas. Então, mais uma vez, pergunte para o seu assessor, ele vai te mostrar quais são as melhores operações para esse tipo de diversificação, tá? E, por último, gente, eu queria dar uma dica aqui na semana, né? Que é assim, uma das doenças mais comuns, principalmente em época de pandemia, é a ansiedade, né? E o que basicamente é a ansiedade, né? A ansiedade é quando a pessoa está pensando com os pensamentos lá no futuro, né? Ou está amarrada ao passado e não consegue viver o presente, né? Isso causa uma ansiedade enorme. E nos investimentos a gente tem uma correlação muito grande, né? Muitas vezes as pessoas querem ter uma situação mais confortável no futuro, querem ter uma situação melhor lá na frente, só que não param para se planejar no presente, né? Então eu ouço muitas vezes clientes ou pessoas com quem eu converso, eu não tenho tempo para olhar os meus investimentos, eu não tenho tempo para avaliar o que é melhor nesse momento e quer ter lá na frente algo melhor. Então, a dica é 30 minutos que você perca do seu tempo, ou perca não, invista, né? Ou na sua semana, ou no mês que seja, 30 minutos não vai fazer diferença no seu dia a dia, né? No seu tempo, porém pode fazer uma grande diferença no seu futuro, né? Que esse planejamento vai garantir que você tenha a possibilidade de estar muito melhor assessorado e também com investimentos que vão te trazer bons frutos no futuro, tá? Fica a dica da semana, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem nossos canais que tem muito conteúdo, né? Se vocês quiserem algum conteúdo diferenciado, deixem os seus comentários na página da RV4 no Instagram. Tem também nosso site Economia Sem Mito, que tem muito conteúdo educacional. Então, agradeço a todos pela semana. Tenham uma ótima sexta-feira. Esperem que vocês se cuidem aí durante essa pandemia, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.